Boa noite, bem-vindos todos ao nosso terceiro dia, penúltimo dia de oficina. Essa é a oficina Desenho como Movimento na Prática da Improvisação. Essa oficina faz parte do projeto de mesmo nome, que foi aprovado no edital de formação e pesquisa da Lei Aldir Blanc do Governo do Estado de Pernambuco. Antes de qualquer coisa, quero agradecer a toda a equipe do projeto, além de mim mesmo, Marcelo Sena e Felipe Marcena, que são artistas da dança, são artistas do vídeo, estão comigo nessa pesquisa, e a minha irmã, a minha querida Carolina Lobo, que está me auxiliando aqui nas reuniões do Zoom, com assessoria técnica afetiva. Muito obrigado a todo mundo. Muito obrigado a vocês que estão aqui presentes, quem está chegando hoje, quem veio nos dias passados. E vamos começar sem mais delongas. Lembrando que eu peço a vocês, por favor, de manterem os telefones, de manterem os microfones e as câmeras fechadas até o final, tá bom? Para a gente depois abrir e conversar um pouco. Essa oficina, eu estou falando sempre as mesmas coisas no início para poder receber as pessoas que estão chegando, né? E também para as pessoas que vão assistir essa gravação depois. A gente vai deixar essas gravações depois no YouTube. Então, essa oficina daqui é uma chance de você ter um primeiro contato com esse meu trabalho que eu venho desenvolvendo há vários anos. Em relação ao desenho, movimento e improvisação. Meu nome é Conrado Falbo, eu sou artista, sou professor, sou pesquisador, e esse trabalho começou lá por 2012, 2013, faz uns 7, 8 anos, numa época da minha vida conturbada, onde eu estava sentindo muita dificuldade de manter uma prática de meditação sentada, uma prática de meditação em que eu ficava parado, meditando. Comecei a procurar outras maneiras de ter práticas meditativas que também incluíssem o movimento e tive uma intuição de fazer na verdade, a minha intuição foi fazer uma prática meditativa que deixasse um rastro, que deixasse um registro que eu pudesse depois olhar. E aí a maneira mais simples, mais eficaz, mais acessível de fazer de deixar esse rastro foi justamente pegando lápis e papel. E a partir daí eu comecei a me propor para mim mesmo vários exercícios, várias regrinhas, várias brincadeiras para fazer com papel e lápis. E isso continua até hoje, virou uma prática diária para mim, que eu desenvolvo até hoje. Muito rápido eu comecei a querer, né, experimentar, querer compartilhar essas práticas com outras pessoas, e aí eu comecei a oferecer oficinas. Já tem uns anos que eu ofereço essas oficinas de desenho e movimento, e essa oficina aqui online é um beijinho, assim, uma pincelada muito breve de um trabalho muito mais profundo, né? Então eu estou oferecendo aqui para vocês uma versão muito resumida do que eu ofereço geralmente de forma presencial. Eu ofereço com mais tempo, eu ofereço mais exercícios, eu passo mais tempo, aprofundo mais em cada exercício, né? Então aqui é só um beijinho rápido, só uma pincelada rápida para vocês sentirem um pouquinho do gostinho do trabalho e fiquem de olho para as próximas oficinas que eu acho que eu estou animado com essa coisa online e devo oferecer em breve uma versão mais aprofundada dessa oficina, em breve. Eu vou oferecer aqui, eu tenho oferecido, né, e hoje não vai ser diferente, vou oferecer ferramentas muito simples, muito fáceis, que vocês podem utilizar para começar a fazer a própria pesquisa de vocês, a própria pesquisa individual de vocês, do jeito de cada pessoa, né? No seu tempo, da sua maneira, né?
é um convite para você desenvolver sua própria pesquisa com papel e lápis e com movimento. Todo desenho tem movimento. Todo desenho é fruto do movimento. E a gente desenha o tempo todo. A gente não precisa desenhar com papel e lápis e caneta. A gente desenha com o nosso olhar. A gente desenha com o nosso corpo no espaço o tempo todo. Mesmo que eu não tenha consciência disso, eu estou desenhando, estou riscando o espaço o tempo todo. Então, esses exercícios que eu ofereço aqui para vocês são apenas maneiras de trazer isso para a consciência e da gente poder, com essa consciência, né, aguçada, brincar um pouco com tudo isso. Eu preciso dizer para vocês também que a improvisação é uma parte muito central do meu trabalho, é a espinha dorsal do meu trabalho de artista, de professor, de pesquisador. E o que quer dizer improvisação? Eu não sei o que quer dizer improvisação. A cada dia quer dizer uma coisa diferente para mim. Eu sempre descubro novas facetas da improvisação. E hoje eu vou trazer para vocês a seguinte questão, né? A palavra improvisação, improvisar, vem do latim. A raiz dessa palavra etimológica, a raiz etimológica é latina e vem da seguinte palavra: improvidere. Improvidere. Videre, ver. Pro, o que está à frente, o que vem na frente, essa posição da frente. E in é a falta, esse prefixo in, né? In é a falta, como impaciência, impotência. Então, improvidere, no latim, quer dizer literalmente não ver o que vem à frente. E como diabos eu faço isso? Como é que eu deixo de ver o que vem à frente? Com muita criatividade. Eu vou conseguir deixar de ver o que vem à frente, porque a gente tem falado nos últimos dias, nos primeiros dias, né, dessa oficina, sobre como a mente gosta de Perdão, o som caiu aqui. Eu estava falando sobre como fazer para a gente realmente improvisar, né? A gente realmente não ver o que vem à frente, o que vem no futuro. E a maneira de fazer isso é com muita criatividade, porque a nossa mente gosta muito de controlar as coisas, gosta muito de planejar tudo e fica muito, muito frustrada quando os planos não saem como ela projetou, né? Então, a gente precisa o tempo todo estar enganando a mente, a gente precisa o tempo todo deixar a mente ocupada fazendo alguma tarefa mais chata para que a gente consiga de verdade improvisar. Nessa minha pesquisa da improvisação, eu digo para vocês que todos os exercícios, todos os comandos que eu vou oferecer aqui para vocês são apenas convites. Convites que podem ser recusados ou podem ser aceitos do jeito de vocês, nos limites de vocês, né? Nada é proibido e nada é obrigatório nesse território da improvisação. O que é que quer dizer isso? Quer dizer que vocês são absolutamente livres para fazer as coisas do jeito que vocês quiserem, para receber esses convites ou não, do jeito que vocês quiserem. E essa liberdade vem com responsabilidade também, né? Porque como nada é proibido e nada é obrigatório, toda a responsabilidade é sua. Você é que escolhe o que fazer e você assume as consequências dessas escolhas o tempo todo, né? Então, é uma coisa muito bonita e exige muito da gente o tempo todo. Respeite o seu corpo e os seus limites. Você sabe fazer isso melhor do que qualquer outra pessoa. Tente relaxar, respirar e desapegar dos seus planos, dos seus julgamentos. Se deixe levar pelo processo. Deixa ver o que acontece. Respira e vai. Confia. Né? Confia em você mesmo, você mesma, você mesmo e se deixa levar por esse processo. Tudo isso aqui é uma grande brincadeira e como toda brincadeira que merece esse nome, deve ser levada muito a sério, né? Imagina uma criança brincando sozinha, essa criança, ao mesmo tempo que está super leve, relaxada, está também muito concentrada, levando muito a sério o que ela está fazendo, né? Então, essa é a nossa maior inspiração, uma criança brincando sozinha. A gente aqui vai investigar possibilidades.
Nada que você vai fazer precisa ser bonito, precisa ser criativo, precisa ser artístico, precisa ser interessante, não precisa ser nada. É apenas uma investigação. A gente está aqui puxando fios e vendo. Perdão, ficou sem som de novo. A gente está aqui puxando fios e vendo o que acontece. Abrindo portas, abrindo possibilidades. Então, se permita fazer isso sem muito julgamento, né? Com leveza. Se acabar o seu papel, pode retomar o exercício em outra folha, se você quiser. Se você não usar a folha inteira, não tem problema. Você pode deixar do jeito que está, ou pode retomar para terminar depois, em outro momento, você que decide. E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta a partir do que eu vou propor já já, eu sugiro que você faça o seguinte, eu convido você a fazer o seguinte, pensar bem direitinho na sua pergunta, na sua dúvida, tentar formular na sua mente de um jeito bem preciso essa dúvida, essa pergunta. E aí, quando você tiver formulado de um jeito bem preciso, decide sozinha, decide sozinho, decide sozinho o que você quer fazer. Presta atenção naquele momento, qual é a sua vontade, né? Frente àquela dúvida, frente àquela pergunta, o que é que você quer fazer naquele momento? E vai lá e faz, confia que vai dar tudo certo. Se no final você ainda tiver dúvidas, ainda tiver perguntas, a gente vai ter um tempo para abrir as câmeras, abrir os microfones e conversar. E essas conversas do final têm sido bem legais. Pelo menos eu tenho gostado muito delas até aqui. É isso. Vocês já estão com papel, já estão com lápis, canetas, materiais de desenho aí por perto de vocês. E eu vou começar hoje convidando vocês a fazer um exercício de movimento. Uau! Um exercício de movimento. Muito simples, muito besta, muito tranquilo. Não se preocupa se você nunca teve experiência com dança, se você nunca teve experiência com movimento nesse sentido. Não se preocupa se você tem alguma lesão, algum machucado, alguma deficiência aparente. Não tem problema nenhum. Você pode fazer esse exercício de movimento numa posição, em qualquer posição que você escolha fazer. Você pode fazer na posição sentada, deitada, pode fazer em pé também, se você preferir. Já vai pensando qual é a melhor posição para você nesse momento e vai assumindo essa posição. Vai ficando em pé, vai sentando, vai deitando, vai fazendo o que você precisa fazer. Você não precisa ficar olhando para a tela do computador, para a tela do celular. Mas você precisa, é bom que você consiga me escutar bem, porque eu vou explicar o exercício e eu vou começar a dar dicas, dar ideias para você experimentar e você segue essas dicas e essas ideias se você quiser, tá certo? Se você não quiser, pode me ignorar solenemente e fazer o que você tiver vontade no momento, que eu não vou ficar triste, não vou ficar de maneira nenhuma chateado com isso. Seu processo é a coisa mais importante. Então, vamos começar a mover um pouquinho. Pode ficar na posição que você quiser nesse momento. Sentada, deitada, em pé. Fica lá na sua posição escolhida para começar. Feche os olhos um pouquinho. Sente seu corpo. Sente como é que seu corpo está apoiado no chão, na cadeira, na cama, nesse momento. Preste atenção na temperatura do seu corpo. Preste atenção nos pensamentos que estão aparecendo na sua cabeça agora. Preste atenção nas sensações físicas que estão acontecendo com você agora, nesse momento. De olhos fechados, respirando. Sempre respira, nunca prende a respiração.
Inspira pelo nariz e solta pela boca bem profundo, umas 3 vezes, 3, 4 vezes, no seu tempo. Inspirou profundo pelo nariz. Solta pela boca, deixa os ombros caírem bem, deixa o pescoço ficar bem relaxado. Se quiser mexer um pouquinho o pescoço. Inspira e solta pela boca. Mais uma vez. Cada vez que eu solto o ar, eu relaxo mais um pouco, eu solto um pouco mais o peso. E eu convido vocês nesse momento a dar uma mastigada. Como se você tivesse com um chiclete na boca, mastiga. Mastiga devagarinho. Mexe com os lábios para dentro e para fora. Passa a língua por dentro da bochecha. E mastiga mais um pouquinho. Pode fazer um barulhinho enquanto você está mastigando, né? Aos pouquinhos vai abrindo a boca. E fecha, mastiga mais um pouquinho. Aproveita para abrir os olhos também, a boca e os olhos, e fecha os olhos e boca, mastiga mais um pouquinho. Continua respirando e soltando, bem leve. Começa a mexer um pouquinho o pescoço. Mexe um pouquinho o pescoço, ainda de olhos fechados, ainda experimentando. Pode fechar sua câmera e seu microfone, ninguém precisa ver o que você está fazendo agora, é uma coisa íntima mesmo. Vai mexendo um pouquinho esse pescoço, mexe um pouquinho os ombros, onde quer que você esteja. Mexe um pouquinho os ombros e o pescoço, do teu jeito, bem gentil. Vai respirando, mexendo os ombros, mexendo o pescoço. Aos pouquinhos vai convidando os braços para entrar nesse movimento. Junto com o pescoço, junto com os ombros, junto com a cabeça, os braços vão entrando também, as mãos. Vai mexendo nesses ligamentos, nessas articulações do ombro, do pescoço, do cotovelo, do pulso. Roda os pulsos, roda os cotovelos, abre e fecha os braços, para cima, para baixo, para os lados. Vai experimentando e vai aos pouquinhos incluindo os dedos também. Os dedos vão entrando nesse movimento. Você pode fazer uma coisa meio Carmen Miranda, balangandãs com os braços, pode abrir e fechar, Lago dos Cisnes, abrindo e fechando as asas, para cima e para baixo. O que você quiser fazer nesse momento, vai convidando o teu corpo para se mexer como ele quiser nesse momento, tua corpo para se mexer como ela quiser nesse momento. Mexe a coluna, vai mexendo a coluna nesse movimento, sente bem os pés no chão. Se você quiser caminhar, se quiser ficar no mesmo lugar, pode fazer do jeito que você quiser. Mas convida a coluna para se mexer. Aos pouquinhos, esse movimento vai parando, vai ficando menorzinho. Aos pouquinhos você vai parando de se mexer. Ainda de olhos fechados, ainda respirando, ainda bem relaxadamente. E vai parando de se mexer, vai parando, vai chegando numa pausa. Presta atenção aí, de olhos fechados, o que é que ainda vibra, o que é que ainda vibra desse movimento que você estava fazendo. Respira nisso, nesse vestígio de movimento que ainda está pulsando. E nesse momento eu convido você para prestar muita atenção nos seus cotovelos. Presta atenção nos cotovelos. O que é que está acontecendo com o seu cotovelo agora? Quais são as sensações que você consegue perceber nos seus cotovelos agora, nesse momento? Não consegue perceber sensação nenhuma, está difícil perceber sensação ali naquele lugar? Não tem problema. Isso já é uma percepção.
Presta atenção agora na ponta do seu nariz. Como é que está a ponta do seu nariz nesse momento? Quais são as sensações físicas que você consegue perceber na ponta do seu nariz nesse momento? Nenhuma sensação? Pouquinha sensação? Não tem problema. Só percebe. Respira, ainda de olhos fechados. E agora eu convido você a prestar atenção no topo da sua cabeça. Como é que está essa região do seu corpo agora, nesse momento? Que sensações você consegue perceber aí no topo da cabeça? Nenhuma? Muita sensação? Calor? Suor? Só percebe. E a gente vai começar com o topo da cabeça. Imagina que no topo da tua cabeça tem um apontador, uma lanterninha, uma lanterna de laser daquelas de professor, de professora. Para onde essa tua lanterninha de laser que sai do topo da tua cabeça, para onde que essa lanterninha está apontando agora? Para o teto, para a parede? Imagina que essa lanterninha, esse laserzinho, faz um desenho. Ele vai riscando o lugar onde ele toca. Pode ser o teto, pode ser a parede, pode ser o chão. Dependendo da sua posição, vai mudar, né? Essa superfície que o seu laserzinho do topo da sua cabeça vai tocar. Imagina, ainda de olhos fechados, que esse laserzinho vai fazendo um desenho. Experimenta fazer uns círculos com o topo da sua cabeça. Muito devagarinho, muito pequenininho, com cuidado para não machucar o pescoço. Com cuidado para não tensionar a mandíbula, não tensionar os ombros. Vai bem relaxando, bem relaxadamente, vai fazendo esses círculos com o topo da tua cabeça. E imaginando que esses desenhos todos, esses círculos todos vão ficando registrados na parede, no teto, onde quer que esteja apontando o teu laser nesse momento. E vai fazendo esses círculos. Tenta fazer círculos, você pode fazer círculos maiores, círculos menores, pode fazer o círculo bem devagar, pode fazer o círculo mais rapidinho. Imagina agora que você está fazendo um 8, que esse laserzinho está desenhando um 8, e aí a sua cabeça vai ajudando, né? Vai apontando esse laser de um jeito que vai traçando esse 8. Esse 8 pode ser deitado, esse 8 pode ser em pé, do jeito que você quiser desenhar esse 8 nesse momento. Imagina que ele vai sendo registrado, né? Todo esse percurso do laser vai sendo registrado na superfície, né, que esse laser está tocando. Tenta desenhar agora um triângulo, vê como é que sai esse triângulo. Vê se é mais difícil ou mais fácil desenhar o triângulo ou desenhar o círculo e o 8. Desenha o triângulo. E agora desenha o que você quiser. Agora você já entendeu a brincadeira? Ou se não entendeu, não tem problema, vai se mexendo. E vai desenhando o que você quiser nesse momento, com o topo da sua cabeça. O topo da sua cabeça é o lugar de onde sai essa lanterninha que vai registrando esse percurso do movimento. E você pode desenhar o que você quiser, pode escrever seu nome, pode desenhar uma árvore, uma coisa mais simples, uma casa, pode simplesmente desenhar qualquer coisa, uma linha que você queira, uma cobra, uma cobrinha que vai se estendendo, qualquer coisa. Experimenta um pouquinho aí. Experimenta livre. Presta atenção para não tensionar o pescoço, os ombros. Presta bem atenção como é que você está colocando seu corpo para fazer isso, para não tensionar, para deixar o corpo bem relaxado. E vai terminando seu desenho. Ainda de olhos fechados, tenta imaginar todo esse percurso desenhado na sua parede, no seu teto.
a bolinha, o círculozinho, o 8, os oitos, vários oitos, os triângulos e depois aquele desenho livre. Imagina todo esse desenho aí, todo esse registro. Como é que ele ficou agora que você terminou? E agora, vamos fazer o mesmo exercício com a ponta do nariz. A ponta do nariz é o lugar de onde vai sair esse feixe de laser, esse apontador laser. E aí ele pode estar apontando para o teto, seu nariz, né? Agora pode estar apontando para o teto, pode estar apontando para a parede, pode estar apontando para o chão, não tem problema. Seja onde for, experimenta desenhar apontando o nariz e desenhando com a ponta do teu nariz o que você quiser. Agora você já entendeu a brincadeira, eu não preciso mais ficar dando tantas ideias, você já pode experimentar bem livre. E ver o que é que muda. Você estava desenhando com o topo da cabeça, agora você está desenhando com a ponta do seu nariz. O que é que muda? É melhor o topo da cabeça ou a ponta do nariz? É mais fácil o topo da cabeça ou a ponta do nariz? É mais gostoso, é mais divertido para você agora a ponta do nariz ou o topo da cabeça? E vai desenhando com essa ponta do nariz, escreve teu nome, desenha um triângulo, desenha o que você quiser, desenha uma linha que vai livre aí, passeando pela tua parede, pelo chão, pela casa toda, pelo quarto todo, pela sala toda. Imagina essa linha desenhando, desenhando, e esse registro vai ficando marcado, né, no espaço. Percebe como é que o seu pescoço vai reagindo, como é que seu corpo, seus ombros, todo o seu corpo vai reagindo, vai se colocando nesse desenho. Não para de respirar, vai respirando. E aos pouquinhos vai parando esse desenho, só para dar um gostinho, né? De olhos fechados ainda respirando, bem nesse exercício interno. Imagina, tenta visualizar com os olhos da mente como é que ficou agora esse espaço onde você está, depois de você ter desenhado com ele a partir da ponta do seu nariz. Como é que está esse espaço? É um desenho intrincado? É um desenho, você escreveu coisas? Como é que ficou esse espaço depois de você registrar todo ele, de você marcar todo ele com esse desenho imaginário? Tenta visualizar todo esse percurso. E relaxa, respira. E agora vamos brincar com os cotovelos. Seus cotovelos podem estar apontando para qualquer lugar também, para as paredes, para o teto, dependendo de onde você esteja, né? Se estiver numa posição deitada, pode estar para o chão. Imagina a mesma coisa, que de cada cotovelo vai sair essa lanterninha laser, esse apontador laser, e você vai experimentar aí desenhando a partir dos cotovelos. Aproveita para soltar bem o braço, solta bem os braços com esse cotovelo. Só de balançar os braços, o cotovelo já está louco desenhando pelo espaço, né? E você vai experimentando aí, vê o que é que teu corpo quer fazer, vai soltando o pescoço, vai soltando o ombro, vai balançando de um lado para o outro. O mínimo movimento que você fizer já vai desenhar, já vai marcar o espaço. Se você quiser controlar um pouco mais, trazer os cotovelos para frente, levar os cotovelos para o lado, subir os cotovelos, subir e descer, ver o que acontece aí, que tipo de desenho diferente você vai fazer com os cotovelos. Os dois cotovelos ao mesmo tempo, primeiro um cotovelo, depois o outro cotovelo, ver o que acontece, que improvisação você vai fazer nesse momento. Bem tranquilo, no seu tempo, respeitando seus limites e suas vontades nesse momento, sem parar de respirar. Vai fazendo esse desenho com os cotovelos. E vai, e vai. Experimenta um pouco livremente aí. Será que dá para escrever meu nome com o cotovelo? Ih, pode ser que seja mais difícil. Dependendo da posição do cotovelo, é bem desafiador, mas aí se desafia.
Não precisa escrever o nome, mas pode se desafiar do jeito que você quiser te desafiar nesse momento agora. Sempre de um jeito muito relaxado, sempre de um jeito sem esforço. Sempre respirando, soltando. E aos pouquinhos o teu desenho vai chegando no final. Aos pouquinhos, vai imaginando esse percurso todo com os cotovelos. Agora teve 2 lasers, né, com os cotovelos. Quer dizer, não sei, você pode ter usado só um cotovelo, mas talvez você tenha usado os 2 também. Presta atenção, tenta visualizar com os olhos da mente esse desenho que você fez no seu espaço agora. Percebe se tem um pedaço, tem uma parte do espaço que está mais desenhada do que as outras? Ou não? Ou está tudo riscado, está tudo desenhado? Esse desenho imaginário, como é que ele está no seu espaço agora? Como é que ele ficou? E essa brincadeira com o movimento vocês podem fazer com qualquer parte do corpo, né? É só uma ideia. Topo da cabeça, ponta do nariz, cotovelo. Você pode fazer com os ombros, você pode fazer com a nuca, você pode fazer com o queixo, você pode fazer com os joelhos, pode fazer com os pés, pode fazer com a bunda, pode fazer com qualquer parte do corpo que você quiser. Essa brincadeira, isso é muito legal para se movimentar a partir da ideia do desenho, né? A partir da ideia de que o movimento já é um tipo de desenho. E a gente tem 1000 maneiras de brincar com isso, essa é apenas uma, muito simples, tá certo? Agora eu convido vocês a respirarem de novo, dá uma respirada, dá umas 2 respiradas profundas. E solta pela boca, mais uma vez. E solta pela boca. E aos pouquinhos vai abrindo os olhos, vai voltando para o papel. Vamos atacar o papel e o lápis agora. Agora que você está com o corpo já, com a corpa já acordada, vamos lá para o papel brincar. Brincar de riscar. Vamos brincar de fazer risco. Pega o papel, faz o teu ritual. Teve pessoas que falaram no primeiro dia de acariciar o papel, acariciar o lápis. Pode fazer isso, dá um beijinho no lápis. Ele serve tanto a gente, né? Então, dá uma agradecida. Obrigado, papel. Obrigado, lápis, por brincar comigo. E a gente vai fazer o seguinte exercício agora. A gente vai começar. Eu vou explicar primeiro e depois vocês começam, tá bom? Mas é o seguinte, a gente vai... O nome desse exercício, eu gosto de dizer que o nome desse exercício é o novelo, ou a nuvem. Então, ontem a gente trabalhou aquela linha muito comportada, uma linha muito comportada que vai nos levando para passear, né? E essa linha muito comportada, ela não passa 2 vezes pelo mesmo lugar, ela não se cruza, né? E a linha de hoje, a gente vai continuar trabalhando a linha, mas essa linha de hoje é uma linha completamente rebelde, revolucionária, transgressora. Essa linha de hoje, ela é um grande novelo. Então, você vai começar botando o lápis no papel, escolhe um ponto do papel para você começar a fazer essa nuvem, a fazer esse novelo. Pode ser no meio do papel, pode ser numa das pontas, pode ser num lado ou no outro, você que vai escolher, mas escolhe uma ponta agora, escolhe um ponto, aliás, do papel para colocar o lápis, para colocar a caneta, o giz de cera, seja lá o que você estiver usando. Simplesmente repousa o lápis ou a caneta nesse lugarzinho. E aos pouquinhos você vai começar a traçar um novelo de lã, um emaranhado. Essa linha é um emaranhado hoje. Começa devagarinho a traçar esse emaranhado. Você pode começar com círculos, pode começar com 8, pode começar com de qualquer jeito que você queira. E o seu lápis, perdão, seu lápis começa a fazer esse emaranhado. Imagina que a linha está saindo do seu lápis mesmo, né? Que você está produzindo uma linha, feito uma aranha. A gente falou ontem dessa imagem também. Imagina que essa linha, que esse macarrãozinho, que esse fiapo de lã está saindo do seu lápis e está
se acumulando no papel. E você vai acumulando a sua mancha, né? A mancha formada por essa linha intrincada vai aumentando aos pouquinhos. Bem aos pouquinhos essa linha vai aumentando. E aí você pode experimentar de milhões de maneiras com esse lápis, com essa caneta, né? A gente já falou sobre isso. Você pode experimentar fazer, né, aumentar esse novelo, essa nuvem, usando pouquinha força no lápis. Você pode experimentar fazer mais força no lápis. Você pode fazer de um jeito muito devagarinho, né? Vai alimentando esse novelo de um jeito muito devagar ou muito rápido, nervosinho. O lápis vai ficando rápido. Percebe o que é que você quer fazer nesse momento e se deixa levar por isso. Mas aconteça o que acontecer, o meu convite é você não parar. Vai relaxando o braço, vai relaxando o ombro, vai relaxando o olhar, vai relaxando o pescoço, relaxa tudo e continua fazendo esse novelo crescer. Continua aumentando esse novelo, né? E a linha vai passando por cima dela mesma, a linha vai passando pelo mesmo caminho. É uma linha completamente rebelde, completamente diferente do exercício de ontem. É uma linha completamente intrincada, esse novelo é uma confusão só e é para ser assim mesmo. Hoje a gente vai brincar com essa confusão. E esse novelo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E quando o novelo cresce, aí presta atenção que isso é importante. Quando o novelo cresce a um determinado ponto, aí você já vai ter várias outras escolhas possíveis. Você vai poder aumentar o novelo num determinado lugar, outro lugar, né? Você já não vai poder aumentar o novelo todo por igual, né? Ele vai ficando grande e você vai precisar escolher qual é o lugarzinho do novelo que você quer fazer com que ele aumente, né? Do lado de cima, do lado de baixo, um dos lados, do lado direito. E aí você vai. Pode ser que o seu novelo comece a ter uma perna, comece a puxar um pouquinho para um lado. Ele já não está redondo, ele já está num formato mais louco. Presta atenção nesse formato e vê se você tem vontade de fazer algum formato. Mas não se apega, não. Não se apega, não. A gente ainda está só brincando. A gente está fazendo uma nuvem, é feito uma nuvem no céu, né? Você olha para a nuvem, ela parece um ursinho, parece um coração. Mas aí você olha para a mesma nuvem 5 segundos depois e aquele coração já virou uma cobra, já virou sei lá o quê, uma copa de árvore, já virou uma mancha qualquer, que eu já não sei mais o que é. Então, deixa o teu novelo ser deformado, deixa a tua nuvem ser deformada pelo teu movimento de mão, de lápis, de braço. E aí, à medida que o novelo vai aumentando, você também vai ter um outro tipo de escolha, que é assim, eu posso escurecer algumas partes do meu novelo, eu posso escurecer algumas partes da minha nuvem, né? Eu olho para uma parte que me chama a atenção naquele momento e eu vou de novo com o lápis lá. Eu já passei 500 vezes com o lápis por ali, mas eu passo de novo, escureço mais, vou colocando mais linhas naquele lugar. Ou então eu já enchi o saco desse lugar, eu vou para um outro lugar que ainda está bem branco do papel e ali é que eu vou colocar o meu novelo. Se você quiser, você também pode começar um outro novelo. Não, tenta não tirar o lápis do papel. Aí você começa um outro novelo em outro lugar se você quiser, e aí volta para o novelo inicial. Ou então, se você não quiser, continua no mesmo novelo e vai vendo o que é que aparece de formas, de possibilidades de você brincar. Experimenta bem. Essa história do novelo, ela é uma coisa absolutamente besta, absolutamente fácil e absolutamente maravilhosa. Eu amo essa história do novelo. Eu nunca me cansei de brincar de novelo de nuvem. Nunca me cansei. Também é uma estratégia que eu uso quando eu acho que eu estou sem inspiração, quando eu acho que eu estou sem ideias, quando eu acho que eu estou sem vontade de desenhar. Eu me sento, mesmo assim, mesmo sem inspiração, mesmo sem vontade, mesmo sem ideias, e vou fazer o novelo, vou fazer a linha de ontem, que a gente experimentou ontem.
E esses exercíciozinhos muito bestas, muito fáceis, muito simples, me ajudam, sempre me abrem portas, sempre me mostram possibilidades, sempre me colocam no... me deixam com vontade de brincar mais. Então, é inesgotável esse novelo. Se você fizer o novelo com caneta Bic, se você fizer o novelo com lápis de cor, se você fizer o novelo com giz de cera, são experiências completamente diferentes. Então, também essa brincadeira dos materiais vai chegando, né, na nossa prática. Agora eu não quero fazer com caneta Bic, agora eu quero fazer com giz de cera, quero fazer com hidrocor, quero fazer com, enfim, o que você quiser, lápis grafite, um lápis grafite mais duro, um lápis grafite mais molinho, e aí a brincadeira não acaba nunca, é inesgotável. Continua no teu novelo ou nos teus novelos, vai vendo o que é que vai aparecendo. Dá uma pausa agora. Faz uma pausa, fecha um pouquinho os olhos, dá uma zerada. Fecha um pouquinho os olhos, deixa o lápis aí de lado, deixa o papel, fecha os olhos, dá uma respirada, dá uma mexida no pescoço, dá uma mexida nos ombros, solta um pouquinho as mãos. E aí abre os olhos de novo e dá uma olhada no novelo. Dá uma olhada para o teu novelo como se fosse uma nuvem no céu. A gente não brinca de ver, de encontrar formas nas nuvens do céu. Vê se você consegue encontrar formas nos teus novelos agora. Se não conseguir encontrar, não tem problema nenhum. Mas, geralmente, a gente encontra muita coisa. Mas se não conseguir encontrar, não tem problema. Dá uma olhada, vê o que é que aparece para você nesse momento. Presta atenção quais são as partes mais escuras, as partes que têm mais riscos do teu desenho até aqui. Presta atenção às partes que têm menos riscos do desenho. Presta atenção às partes que ainda estão em branco, onde ainda tem o papel aparecendo muito. E retoma. Pega o teu lápis, pega a tua caneta e volta para o desenho. Volta a colocar mais linha, volta a puxar essa linha desse novelo. Cada vez que o lápis passa mais no papel, mais linha aparece, mais esse novelo vai ficando eninhado, mais esse novelo vai intrincado. Deixa levar por essa linha, deixa ela ir para onde ela quiser. Ela pode ir reto, pode ir curvo, pode ir rápido, pode ir devagar, pode ir muito miudinha, pode ir muito ampla. Ela pode fazer o que ela quiser. Deixa ela fazer o que ela quiser. Deixa a tua linha te guiar. Em vez de você ficar guiando ela, controlando muito, deixa ela te guiar um pouquinho. Tudo é exercício, tudo é prática. E vai fazendo, vai respirando, mexe o teu pescoço. Enquanto você está desenhando, mexe o pescoço. Também pode brincar de fechar o olho enquanto você está fazendo esse novelo. Não tem problema nenhum, é maravilhoso fechar o olho. De vez em quando, qualquer desenho é bom fechar o olho. Fecha o olho, deixa a mão, faz, exercita enxergar, exercita ver de outra maneira, sem usar os olhos físicos. Mexe um pouquinho o pescoço. Ou então faz aquele outro exercício do primeiro dia, né, que é continuar o desenho e olhar para outro lugar. Em vez de olhar para o papel, você está aqui desenhando no papel, mas aí o meu olho físico está olhando para o teto, está olhando para trás. Como é que a mão e o lápis reagem quando você não está olhando para o que você está fazendo com a mão? Você está olhando para outra coisa, né? Olhei para a janela, olhei para a porta da cozinha, olhei para o teto, para a luminária, olhei para o meu gato passando aqui na sala. E como é que a mão reage a isso? Como é que você se sente? Que pensamentos, que sensações? Aliás, pensamentos e sensações também é uma coisa muito maravilhosa para prestar atenção. Como é que anda essa mente julgadora agora para você? A mente está julgando muito? Como é que você pode escutar esse julgamento sem prestar atenção? Deixa a mente falando sozinha e você está aqui muito brincando com o seu desenho.
a mente já se cansou, já está achando isso tudo muito chato e viajou, foi para outro canto, né? Está pensando nas contas para pagar, está pensando no jantar que eu vou fazer, ou no, sei lá o que eu tenho que arrumar. Vai lá, vai desenhando, vai desenhando. Deixa esse novelo crescer, deixa esse novelo se espalhar, deixa esse novelo ficar mais denso, mais escuro, deixa esse novelo ganhar forma e depois se deformar, ganha uma forma e depois deforma, ganha a forma e perde a forma. O desenho é vivo, não depende só de você. Deixa eu dizer que às vezes depende bem pouco de você. A gente adora pensar, né, que a gente controla tudo, mas nem sempre é assim. Na verdade, nunca é assim, né? A gente nunca controla nada. Vai desenhando. Vai desenhando. Vai deixando esse novelo aparecer. Escuta todos os sons que vão aparecendo. Estão escutando essa ambulância maravilhosa passando. Vai deixando teu novelo crescer, se deformar, ganhar vida própria. Respira. Respira, solta o pescoço. Faz uma outra pausa. Para onde você estiver. Deixa o lápis de lado, deixa o papel de lado, fecha um pouquinho os olhos, dá outra zerada daquela, fecha um pouquinho os olhos, mexe um pouquinho o pescoço, mexe um pouquinho o ombro, mexe um pouquinho o braço, dá uma chacoalhada, olha um pouquinho ao redor. Né? Essa coisa de olhar ao redor, fechar os olhos, é muito importante para a gente dar uma limpada nesse olhar. E dá uma última olhada, né? Dá uma olhada para a gente passar para a próxima fase, para a nossa conversa. Dá uma olhadinha no que você produziu, né? O que foi produzido. Você e todos os acasos e todas as forças que agiram aí no seu desenho. Dá uma olhadinha nele. Vê o que é que você acha dele. Julga um pouquinho o teu desenho. Julga mesmo. Julga mesmo. O que é que você acha do seu desenho agora, desse desenho que acabou de ser feito? Você acha interessante? Você acha legal? Você está satisfeito, satisfeita, satisfeita? Ou não? Não, isso não me satisfaz. Estou achando esse desenho muito ruinzinho. Estou achando esse desenho uma bosta. Seja o que for, deixa esse julgamento vir. Agora que você já parou o seu desenho, é uma hora boa para o julgamento vir, que agora ele não vai mais lhe atrapalhar. Tipo assim, lá, já fiz meu desenho, agora pode julgar à vontade. Deixa o julgamento aparecer, joga esse julgamento fora, fala para o julgamento, olha como é fácil me livrar de você, como é fácil me livrar dessa trava de que eu não sei desenhar, de que eu não posso desenhar, de que tudo que eu faço é uma bosta. Muito fácil, né? Deixar o julgamento falando sozinho. Basta um exercício simples como esse, para a gente deixar o julgamento no lugar dele e brincar. Isso é que importa, né? Na vida. Dá uma última olhadinha, dá uma respirada. Meus parabéns pelos desenhos, tenho certeza que estão maravilhosos. E vamos
abrir nossas câmeras e nossos microfones para a gente conversar um pouquinho? Oi, pessoas. Ai, tão bom. Eu adoro essa hora, que aí eu não fico falando pro nada. Agora eu olho para as carinhas de vocês. Se não quiser abrir o vídeo, também não precisa não, tá? Mas eu vou adorar olhar para vocês e conversar com vocês. Vejo as carinhas que estão desde terça-feira por aqui, vejo carinhas novas que estão chegando hoje. Bem-vindos todos. Deixa eu organizar aqui para poder ver o bate-papo. Para mim é mais difícil ficar acompanhando o bate-papo, mas eu de vez em quando dou uma olhadinha. Estou vendo aqui um comentário de Branco. Ele está falando de Klee, Kandinsky, Clint, todos com K. Todos os artistas que têm sobrenomes que começam com K. Clint, Klee, Kandinsky. Tem muitos artistas da dança que bebem, né, nas artes visuais. E aí, pessoas, que me dizem agora? Quem quer compartilhar? Quem tem perguntas? Vamos conversar. Espero que vocês estejam menos tímidas, tímidos depois desses dias. Vamos bater papo. Alô, boa Boa noite. noite, meu caro. O que é que manda? Depois de ontem, né, quando você falou do Paul Klee, aí eu estava lembrando, né, de que nos idos de 93 teve essa galera aí. Eu fui presenteado com um livro, na realidade, e ele foi extremamente importante para mim, né? E teve uma obra que assim, eu passava muito tempo olhando para as imagens, né? E eu estava com um dilema muito grande numa coreografia. Eu passei horas a fio olhando para algumas imagens do Kandinsky. De repente eu comecei, sabe aquela loucura, parece que você fumou um baseado pesado e tomou muita birita e está com sono. E as imagens começaram a pular e, putz, cara. E aí a coreografia se resolveu. Uau! E foi muito legal. Uma outra coisa, desde o primeiro dia, foi um processo que eu desenvolvi acidentalmente, né? Também, isso já quando a gente chegou aqui com a Compassos do Antigo, e eu estava desenhando um espetáculo antes do elenco chegar, e eu estava com giz na mão. E foi muito legal isso, que eu comecei a desenhar no chão com giz, brincar. Percorri o linóleo inteiro, ficou uma grande barafunda, né? Linda. E isso foi muito importante também. E aí eu passei a utilizar o giz nas extremidades do corpo, né? Pés e mãos. E depois sem esse material. Então, isso é um trabalho, quando você fala, me remete muito às experiências que eu já venho fazendo a longas datas, a partir também desses provocadores, né? Do Polo, que foi bem lembrado no primeiro dia. Eu me senti meio poloquiano, né, no primeiro dia. E hoje as imagens que eu criei foram muito a partir desses caras, né? Depois de ontem eu fui rever todos esses caras e aí eles meio que me provocaram ao que eu fiz hoje. É isso. Maravilha, maravilha. Eu gosto demais que você usa o verbo desenhar para falar de criação, né? Para falar de uma outra linguagem que não é o desenho propriamente dito, como a gente tem trabalhado aqui, né? Você fala, estava desenhando uma coreografia, desenhando um espetáculo. E isso é muito maravilhoso, né? Só mostra o que a gente já vem conversando, né? Essa questão da criação artística
tem a ver com a vida, né? Seres humanos são seres que criam, que produzem artisticamente, seja lá como for. Mesmo que seja um médico, mesmo que seja um gari, uma pessoa que trabalha em outra área, ela está o tempo todo criando, né? E, e essa metáfora do desenho como processo de criação é muito reveladora também, né? De como muitos de nós pensamos visualmente, seja na dança, no teatro, nas artes visuais, numa tela, num palco, enfim, em tantas outras linguagens, né? E pensar visualmente não significa necessariamente ver com os olhos, né? Eu posso pensar visualmente de milhões de maneiras diferentes. Uma pessoa cega pensa visualmente também, pode pensar visualmente também. Eu estou batendo muito nessa tecla das pessoas cegas porque eu estou planejando uma oficina para pessoas cegas e para pessoas videntes, para juntar, né? Pessoas cegas e pessoas videntes em torno dessas práticas de desenho que eu trabalho. E eu tenho conversado com várias amigas, vários amigos cegos para me auxiliar, né, nisso aí, para ver quais são as melhores maneiras de fazer a coisa acontecer, para ter ideias sobre materiais, né? Para mim é muito importante que a pessoa cega possa desenhar e acompanhar o próprio desenho, né? Ela mesma acompanhar o próprio desenho. Enfim, já estou entrando no outro ponto aqui, mas em breve vai rolar essa oficina para pessoas cegas. E é isso. Branco, estou muito feliz que você está aqui. Você é uma pessoa muito querida que eu admiro muito há muito tempo. E que bom que você Obrigado, está Phil. com a gente. E fico Deixa feliz que você está eu, gostando também. deixa eu trazer assim uma provocação, né? Posso? Manda, imagina, É, pode. quando eu estou realizando os trabalhos, as construções, né, da companhia, e o último trabalho ele também tem isso, tem dois trabalhos que são muito significativos, né? O paroquiano, né? Sobre o paroquiano, que é a partir da obra do Hermílio Borba Filho, onde a gente usa gigs, né, no Uhum. espetáculo. E a gente, uma das provocações era desenhar o chão inteiro, né? Não só com textos do Hermílio, como com texto dos bailarinos, né? E sair desenhando os corpos, né? Com os gigs. E isso foi uma das coisas que caminhou muito dentro do trabalho. E atualmente tem o solo da Patrícia, né? Que nós desenhamos juntos, e que eu uso um pano de chão, que aí é que vem a provocação, né? Que é um pano de chão e balde d'água. E Uhum. a ideia do trajeto dela no palco é deixar um rio desenhado dentro do palco. Então, à medida que ela vai, que é um texto do Mia Couto, um conto do Mia Couto, né? A inundação. Então, enquanto ela vai transitando dentro do palco, ela vai desenhando com essa água. E aí chega uma hora que a ideia é justamente um rio. E aí a Uhum. provocação quando eu estou nos processos criativos, eu uso alguns elementos, né? Vassoura para varrer a casa, Uhum. pano para limpar as coisas, né? Então, eu estou sempre fazendo isso como um processo de criação coreográfica. Então, para mim é muito importante essa coisa de limpar a casa para desenhar coreografias. Então, isso é uma provocação e tem muito a ver com essas linhas que você está provocando. Se a gente colocasse na vassoura tinta, imagine o que é que nós não desenharíamos dentro de casa. Uhum. Não é? Mas olha, eu vou dizer um negócio a você. Eu desenho demais limpando a casa. Nós todos desenhamos muito, né? Eu Todo vou mundo passando desenha. o pano e quando minha casa fica num lugar, meu apartamento fica num lugar que passa muito carro, então é muito empoeirado. Às vezes, com poucos dias fica uma fuligem assim preta. E aí eu desenho, eu vou passando o dedo, vou desenhando antes de passar o pano, ou até com o pano mesmo, né? Passando o pano e o rodo, eu vou desenhando coisas. Outra coisa que eu fazia de criança e vira e mexe eu faço também é quando eu estou tomando banho, eu desenho com a espuma, né, do sabonete ou do shampoo, sei lá o que, no box do banheiro, no plástico ou no vidro. Eu coloco a espuma, né, passo a espuma do sabão ou do coisa e fico com o dedo desenhando. Então, assim, essa limpeza, fazer as limpezas, né, da casa e tudo, e desenhar é muito, muito.
Já fiz isso na cozinha também, no balcão da cozinha, começar a desenhar com sabão, com o detergente, com a espuma do detergente, sabe? É um negócio muito legal. E você falando da água, de desenhar com a água do pano de chão, eu lembrei de um negócio que eu vi acho que faz uns 2 anos. Eu estava viajando e aí sempre que eu viajo, visito, né, essas lojas de material artístico. Nem sempre eu compro coisas, porque nem sempre eu tenho grana para fazer isso, mas eu sempre vou ver o que é que tem, né? E eu sou muito interessado em caligrafia japonesa. Não sei nada de japonês, não sei nada dessas caligrafias, mas eu sou absolutamente fascinado. Eu fico no Instagram horas vendo vídeos de caligrafia japonesa, do pessoal traçando com o pincel aqueles ideogramas. E eu descobri numa loja dessa de material artístico um kit de treinamento, veja como são as coisas, um kit de treinamento de caligrafia japonesa que vinha com um papel transparente e um pincel. E esse papel transparente era um negócio que era o seguinte: você molhava o pincel na água, fazia o seu treino caligráfico lá, né? Fazia os ideogramas naquele papel e o papel absorvia a água. O papel, você via, né? O desenho, a pintura, a caligrafia que você estava fazendo. E depois de um certo tempo, rápido assim, o papel absorvia a água e você podia usar quantas vezes você quisesse. Eu achei isso genial. O desenho efêmero, né? Uma pinturinha, uma caligrafia efêmera para que a pessoa pudesse treinar sem ficar gastando papel, né? Achei aquilo genial. Olá, boa noite a Olá, todos, Clara, boa todas. noite. Vários atravessamentos aqui nessa aula. O primeiro exercício, nossa, foi um choque de realidade, porque eu me dei conta de que esse exercício ele me lembrou muito a técnica do Foresight, né, de tecnologia de improviso, que há 10 anos atrás, quando eu fazia parte estudava dança em conservatório, né, queria ser bailarina clássica, e aí teve um período que a gente teve aula de Foresight, na técnica dele, e foi uma parada que eu não dei muita bola, né? Porque eu sempre fui essa pessoa perfeccionista que tem que ter controle de tudo, que tem que entender tudo. E aí chegou essa parada do Foresight, que eu não entendia nada, que era um negócio super livre. E aí não estava preparada para isso ainda, né? Mas ele nessa aula aqui me recordei disso, que era uma coisa que eu já tinha esquecido, né? E também tem essa minha relação com a dança, porque eu me fraturei com 14 anos e aí parei de dançar e fiquei quase 8 anos parada e estou retomando agora, no meio da pandemia. E aí foi muito bom revisitar isso, porque eu não tinha tido essa percepção de que o Foresight ele tinha essa coisa imagética, né? E tem, né? Que é muito forte. E uma coisa que eu tenho muito para mim, na minha forma de experienciar a vida, é que eu trago muito para o corpo e para o movimento. Eu sempre, porque eu também fiz dança desde pequena, então o meu corpo é a minha forma de me relacionar com o mundo. Eu entendo que tudo é movimento e a minha forma mesmo de entender outras coisas sempre, de alguma forma, eu relaciono com o movimento, com a dança. E aí agora, começando a voltar a estudar desenho e estudar animação, eu tenho tido essa nova percepção de começar a olhar para as coisas no sentido do desenho, né? Hoje eu estava tendo aula de produção, que eu trabalho com produção cultural, e aí a gente estava falando sobre design de produção, então de pensar como o desenho também tá em outros âmbitos da vida, né? Uhum. E o meu trabalho ainda não, né? Porque eu ainda estou ensaiando e pesquisando e estudando, mas a minha gana muito com a animação atualmente tem sido justamente juntar essa coisa da dança com a animação e fazer essa simbiose de audiovisual, porque eu entendo também que a animação, os princípios da animação, eles são os princípios do movimento, só que traduzidos em desenho. Então é uma simbiose muito linda e maravilhosa e eu quero muito mexer com isso. E eu amei o exercício de hoje e eu achei que eu não fosse gostar, mas
foi incrível, eu amei. E já quero fazer com todos os materiais que eu tenho em casa, e acho que é isso. Que joia, Muito obrigada. E obrigado a você. E a primeira coisa que eu vou dizer é, se você não gostar, se você, sei lá, por acaso, algum exercício desse, você for fazer, for repetir, né, em outro momento, e não for legal, não gostar, isso não é uma coisa ruim. Não é uma coisa ruim. Então, insiste um pouquinho no não gostar. Porque às vezes fazer uma coisa que eu não estou gostando de fazer é muito reveladora de muitas coisas importantes para mim naquele momento. Então, essa coisa do... Eu tenho uma grande amiga, irmã, que fala do poder do desagradável. Então, coisas que são desagradáveis me ensinam, me fazem ver coisas, me fazem entender coisas. Então, só porque eu não estou gostando de determinado exercício ou de determinada atividade, não é motivo para deixar de fazer, né? Obviamente que eu não estou dizendo aqui que a gente deve se torturar, né? Que a gente deve se fazer mal. Não é isso que eu estou dizendo. Mas, às vezes, aquele exercício que não está sendo muito legal para mim naquele momento, eu não estou me divertindo, eu não tô achando maravilhoso, incrível. Aquilo pode ser uma coisa boa. O fato de eu não estar achando maravilhoso, incrível, agradável, pode ser uma porta para muitas coisas interessantes acontecerem. E eu estou lembrando aqui, eu estava lembrando de você falando que tem uns vídeos do Forsyth, inclusive, em que os bailarinos e bailarinas se movimentam e vão aparecendo traços, né? Acho que foi uma exposição que ele fez, até que veio para o Brasil, que tinha uns vídeos que os bailarinos iam se movimentando e os traços, os membros iam traçando, esses traços iam ficando registrados no espaço. Era bem interessante como vídeo, assim. Como dança também. Essa coisa da dança e do desenho, né? As artes visuais, elas são um movimento puro, né? Para colocar tinta no pincel e esse pincel passear pela tela, para que eu pegue um lápis ou uma caneta e essa caneta vá trazendo, né? Vá deixando material no papel, deixando grafite, deixando tinta, sei lá o quê. Tantas possibilidades. Isso é movimento puro. Um movimento puro. E aí vou confessar um negócio para vocês. Quando fui escrever esse projeto, né, na Lei Aldir Blanc, nesse edital de formação e pesquisa do governo aqui de Pernambuco, eu sentei para escrever o projeto e esse é um projeto de dança. Eu coloquei esse projeto na área de dança e eu fiz questão, eu disse, eu vou colocar na área de dança, não vou colocar em artes visuais, vou colocar em dança. E isso era importante para mim na época, né? Só que eu estava num momento muito cansado. Estava cansado de fazer projeto e não ser aprovado, estava cansado né, dessa situação artística que quem é artista sabe. E quando eu sentei para escrever o projeto, eu falei, meu Deus, eu vou ter que justificar que o desenho tem a ver com a dança, que o desenho tem a ver com o movimento. E eu falava, meu Deus, mas é um negócio tão óbvio, o que é que eu vou falar para justificar isso, se é uma coisa na minha cabeça tão óbvia, né? Tão na minha cara. Mas encarei, né? Não, ok, vou fazer, ainda bem, né? Porque senão o projeto não teria sido aprovado. Mas eu lembro de ter pensado isso. Meu Deus, é um negócio tão óbvio, eu ainda tenho que ficar explicando para as pessoas do governo, né? Eu ainda tenho que ficar explicando que desenho tem tudo a ver com movimento, é movimento puro. Sem movimento não tem artes visuais, sem movimento não tem pintura, não tem desenho, não tem nada. Não tem nada. Mas, enfim, é isso, né? A gente vive num mundo em que as linguagens estão completamente isoladas, às vezes muito isoladas, muito separadas, e aí a gente precisa criar essas pontes que, na verdade, sempre existiram, nunca deixaram de existir, mas a gente precisa lidar, né, com esse mundo organizado em disciplinas. Tudo é muito disciplinar. Queria comentar que está tendo um sabor muito especial, assim. Realmente tem sido, para mim, um trabalho de cura, nessa coisa do traço, do desenho. E eu percebendo que cada dia a relação tá mudando, assim, está refinando. Eu olho para o que eu produzo e digo, nossa,
caramba, é tanta coisa, e é nada também, tudo bem, sabe? E essa história do desenho, de pincelar o espaço, né, com diversas... Já fiz isso muitas vezes, já mediei muitas vezes, mas foi muito diferente fazer hoje também, né? Com essa condução, com essa coisa de também pegar o lápis, de sair para desenhar, de deixar ser levado. Então, mesmo que eu já tenha projetado essa experiência, essa vivência, hoje teve uma coisa muito diferente, assim, eu realmente senti o desenho, senti as telas me abraçando, né, na tridimensionalidade do espaço. E é isso, assim, eu sei que eu não vou, nem é minha pretensão, achar que eu vou abalar de desenho, mas a sensação de que está tudo bem, que tem potência, é maravilhosa, assim, é impagável, assim, é o maior presente. Que Então, maravilha. muito bom, Conrad, estar aqui, muito bom, realmente um Nossa, presente. o presente é para mim. Eu fico super feliz com um depoimento desses. E tem palavras muito importantes, né, que você traz: cura, presente. Eu acho o seguinte: ninguém tem desculpa para não desenhar, porque é um negócio muito simples de fazer. Não precisa de dinheiro, não precisa de grandes materiais. Em qualquer lugar que você esteja, vai ter um pedaço de papel, vai ter um negócio para você riscar. E se não tiver papel, pega um caco de tijolo e vai no chão, na rua, sabe? Não tem desculpa. Vai ter uma parede, vai ter qualquer lugar para você riscar. Então, assim, vai desenhar, vamos desenhar. Não precisa ficar nessa empulhação, né? E não precisa ser bonito, não precisa ser nada. Basta abrir a porta. Quando a gente abre a porta despretensiosamente, é quando as coisas interessantes acontecem, né? E aí a gente está dando chance para essas coisas interessantes acontecer. Quando eu não preciso abalar o tempo todo, quando eu não preciso fazer coisas maravilhosas o tempo todo, né? Mas quando eu me permito fazer coisas que não são maravilhosas, que podem não ser maravilhosas, eu também estou abrindo a porta para fazer coisas maravilhosas. Quem disse que não é uma possibilidade também, né? Deu a balada, fazer um desenho maravilhoso que eu acho que é incrível, que vai mudar minha vida. Pode acontecer tudo, inclusive nada, como diz aquela música. E essa coisa da cura, para mim, é especialmente precioso, porque eu falei aqui antes, né, em outros encontros, que eu trabalho muito com pessoas que não são artistas, e também, viu, Clara, também trabalho muito com artistas que não são daquela área. Então, às vezes chega gente da música para trabalhar com desenho ou com movimento, às vezes, né, como eu transito por várias linguagens, então eu recebo pessoas de outras áreas. E recebo muitas pessoas também nas oficinas que passaram por processos traumáticos, ou lesões, ou precisar desistir, né, da carreira artística para fazer outras coisas, e aí quer voltar. Então, assim, muita cura que acontece também nesses processos. E muito rápido eu comecei a entender que o meu papel também tinha essa responsabilidade extra de dar contorno, né, dar sustentação para os processos terapêuticos de outras pessoas. E eu acho que toda arte tem uma faceta, toda arte tem um lado, um aspecto terapêutico também. E para mim, cada vez mais essas coisas são a mesma coisa, né? A terapia, as artes, a expressão, a expressividade, a criação moram no mesmo lugar aí do ser humano, que a gente vai lá e se beneficia daquilo. Eu acho que criatividade é um instinto humano, todo mundo tem. Não precisa ser artista, não precisa trabalhar com isso. Uma das pessoas mais criativas, eu sempre falo isso, uma das pessoas mais criativas que eu já conheci na vida é minha avó paterna, e ela nunca se viu como artista, nunca trabalhou como artista. Ela é professora, foi professora primária, né? Foi alfabetizadora a vida toda. Ela é viva, tem 89 e continua super criativa, muito criativa, e nunca se viu como artista, nunca, né, se percebeu nesse lugar.
mas muito artista por aí devia aprender com ela. Que lindo, Com. Eu gostaria de trazer assim, só uma partilha que hoje eu me surpreendi e que foi uma sensação muito interessante, porque a primeira folha que eu comecei a trabalhar os riscos, eu senti que eu estava errando. Mas foi uma sensação. Eu falei, ih, tá tudo errado. E olha que legal, tá tudo errado. Eu fui me divertindo com a sensação do tá errado. E esse desenho tá todo errado. E aí eu fui brincando com essa sensação do errado. E aí depois me deu vontade de abrir uma outra folha. E aí eu comecei de novo a degustar esse tá tudo errado e comecei a brincar com isso. E apareceram umas imagens inesperadas. Eu, comecei a construir uns seres que parecem a Clara falou de animação, parecem uns personagens de animação, meio com um tronco assim de árvore, toda do novelo, né? Só que uns cabeças que a princípio eu achava que eu estava desenhando flor, mas depois se revelaram cabeças. E aí tudo assim foi se revelando outra coisa do que eu imaginava que era. E eu fui perseguindo essa sensação de estar errando. E aí eu me surpreendi com o que surgiu no papel. Então, agradecer mesmo, assim, são portas, né, que vão se abrindo. Eu já estava bastante tempo desejosa de partilhar esse espaço com você e também coletivamente. Então, obrigada aí pela brincadeira proposta. Imagina, amor. É uma honra ter você aqui, trocar um pouquinho. Estou com muita saudade. Eu fico olhando vocês pela tela e fico com saudade do ao vivo, né? Faz tempo que a gente não se vê. Enfim, essa palavra que você falou do errar, esse verbo aí, eu adoro. Adoro o verbo errar. E estou lembrando aqui do Coletivo Lugar Comum, né? Meu grupo do coração querido. E a gente a gente tem trabalhado, os últimos trabalhos da gente tinham muito a ver com rua, tinham muito a ver com sair para fora, né? Sair para fora do teatro, para fora da sala de ensaio e ir para a rua dançar e fazer coisas na rua. E a gente falava muito desse verbo errar, não ligado ao erro, mas ligado à errância, né? Errar como sair por aí sem rumo, né? Que tem tudo a ver com esses exercícios, né? Deixar a linha me levar não tem o ponto de chegada, não sei onde é que vai chegar essa linha, ela me leva e eu vou, e eu adoro ir. Eu vou começando a degustar, né? Saborear, como a Bárbara falou ontem, essa possibilidade de ser levado, a pedagogia da errância. Pedagogia da errância, muito legal. Edneida, obrigado. E é muito legal esse sair do erro, da ideia de que tem erro e acerto, né? A ideia que tem erro e acerto é muito restrita. Ah, isso aqui é um erro, tá, beleza. Isso aqui é um acerto, tá, beleza. Eu paro aí, né? Mas a errância não. A errância me leva para sempre me leva, não para nunca. Eu não chego nunca, né? Eu estou sempre errando, eu estou sempre na errância. Eu amo esse verbo demais. E outra coisa que eu fiquei pensando ouvindo você falar é dessa coisa da nuvem, né? Também tem a ver com erro. Eu gosto muito dessa ideia da nuvem, porque eu uso essa ideia da nuvem em vários exercícios que eu proponho. Primeiro porque a nuvem muda o tempo todo, né? Então você olha 5 segundos depois, às vezes eu vejo a coisa mudar. Olha, aquilo ali parece um galo. E eu vejo que aquele galo de repente vai virando a cabeça de uma onça. É muito louco, é muito legal, né? E nunca vai passar pela cabeça de nenhum ser humano dizer: ah, essa nuvem está errada. Ah, essa nuvem, agora ela errou. Era um galo, agora errou, agora virou uma onça. Não, é uma nuvem, está ali existindo, está ali se deformando, e é lindo do jeito que é, e todo o movimento, todas as possibilidades estão valendo, né?
se eu consigo ser tão generoso com o céu e com as nuvens, por que diabos eu não posso ser generoso comigo mesmo e com as coisas que eu produzo, né? Então, eu acho que esse processo de cura que Bárbara fala tem muito a ver com pelo menos para mim, tá, Bárbara? Eu estou falando de mim, do meu processo no desenho. Para mim, tem muito a ver com ser gentil comigo mesmo, ser generoso comigo mesmo, né? Não é que isso não quer dizer que tudo que eu produzo eu vou achar genial e maravilhoso, incrível, eu quero que todo mundo veja. Não, não é ficar me achando o máximo, não é entrar numa egolombra, mas é ser generoso comigo, né? Por que que eu não posso produzir uma coisa boa, uma coisa interessante, artística, maravilhosa, criativa, né? Eu posso também. E quanto mais eu produzir, mais chances eu vou ter de produzir uma coisa que me agrade, que me satisfaça, que seja legal e que agrade outras pessoas também, por que não, né? Eu sou artista, então a comunicação faz parte da criação artística. Eu quero que outras pessoas vejam meus desenhos e achem interessantes e, né, e gostem do que eu estou fazendo e, obviamente, me paguem por eles. Né? Eu vivo disso. É, então, por que não, né? Ser generoso comigo, ser gentil comigo mesmo e com o que eu produzo, com o que eu desenho. É uma porta de entrada, é uma porta que eu estou abrindo para coisas interessantes acontecerem. Se não acontecer coisa nenhuma interessante, eu brinco no processo. Eu estou brincando no processo, eu estou relaxando no processo, eu estou cultivando minha presença, né? Cultivando minha capacidade de estar presente naquele momento, em contato com o meu corpo, com as minhas sensações. E isso já é muita coisa, né? Então, assim, sejamos generosos conosco e vamos produzir. Quanto mais eu produzo, mais chances eu vou ter de encontrar coisas interessantes e legais. Boa noite. Boa Posso noite. falar um pouco? Eu nunca tinha feito esse exercício de ficar mexendo com o corpo, assim, fingindo que tem uma luz em mim. Apesar da dança ter feito boa parte, assim, da minha vida, né? Mas essa coisa que você falou da disciplina é muito forte, porque a gente é criado para ser perfeito, para ser disciplinado, para ser tranquilo. E aí o caos que vive dentro da gente, né, que é o que a gente vive no mundo, ou a casa é o caos, a gente não coloca para fora. E aí a gente fica sempre com essa sensação de que está errando, de que está fazendo uma coisa estranha. E aí eu tive vários momentos, né, que eu ficava em casa dançando coisas aleatórias, então fazendo desenhos aleatórios. Mas aí fui largando isso de mão e tudo, achando que, né, não tinha muito a ver na minha vida, eu tinha que fazer o perfeito, eu tinha que fazer o certo. E na dança também a gente é sempre olha muito por esse lado, né, de estar tudo perfeito e tudo. E aí eu tô agora voltando na dança, porque eu também tive problema no meu joelho, meu sonho era ser dançarina e artista e tal, mas acabei deixando de lado. E aí voltei agora com a dança do ventre e a gente está estudando ritmo, né? E aí a minha professora fica pedindo para a gente imaginar como é o desenho da música para a gente fazer esse exercício de improviso, né? Porque também tem muito isso na dança do ventre. Eu estou muito feliz, porque eu não imaginei, eu acabei entrando hoje, né, na aula, porque acaba já amanhã, né? E eu gostei muito do exercício. Eu fazia esse tipo de desenho, mas eu parei, e aí eu estou vendo aqui um momento de retomar essa coisa interior que eu tenho, tipo, processo de cura mesmo, como a Bárbara falou. Maravilha. Maravilha. Essa coisa da disciplina é muito forte para mim também, é muito forte na minha formação. E eu puxo muito por esse lugar de esculhambar um pouco as regras, esculhambar um pouco essa disciplina, porque isso é uma coisa muito forte para mim. A minha primeira formação artística na vida é na música. Eu sou músico, eu estudei muitos anos música, teoria musical, instrumento, e era um mundo muito rígido, era um mundo de muitas regras, era um mundo de certo e errado, né? Tá tocando errado, desafinou,
vai de novo, vai estudar, vai treinar. Era uma disciplina muito militar. E isso me marcou muito, virou uma coisa muito traumática para mim. Até hoje eu estou lambendo as feridas da minha vida na música. E quando eu comecei a trabalhar com outras linguagens, eu falei, não vou fazer desse jeito. Agora eu já aprendi. Se teve uma coisa que a música me ensinou, se a música não me ensinou nada, me ensinou que essa disciplina não me interessa. Essa disciplina militarista e rígida não me interessa. Então, quando eu comecei a trabalhar com outras linguagens, eu falei, vou para improvisação, vou para outras, até a improvisação na música, né? Do jeito que eu aprendi improvisação na música, era um idioma que eu precisava treinar e treinar escalas e quando é que eu vou aplicar cada escala. Era uma coisa muito rígida, muito demorada, um aprendizado muito demorado. Não era uma coisa fácil qualquer coisa. Não era nada espontâneo a improvisação, né? Do jeito que eu aprendi, do jeito que eu vivenciei na música, na minha história na música. E aí, quando eu cheguei na dança, eu vi que a coisa podia ir para outro lugar. Quando eu comecei a trabalhar com o corpo, com o movimento, eu comecei a entender que podia ir para outro lugar muito mais livre e que essa liberdade não significava falta de preparação, não significava fazer as coisas de qualquer jeito. Pelo contrário, né? Eu nunca me preparei tanto como eu me preparo para improvisar em cena. Então, existem muitos preconceitos, né, relacionados à improvisação. O que é improvisar? Improvisar é fazer as coisas de qualquer jeito, fazer as coisas sem preparação, e não tem nada disso, né? Não necessariamente. Então, essa coisa da disciplina é um ponto muito forte para mim, e eu trago muito isso porque tem a ver com as minhas marcas, com as minhas cicatrizes. Obrigado por trazer isso aí, me toca muito. Temos 3 minutinhos. Tem uma, dá para ter uma falinha rápida. Oi. Não, é porque eu lembrei agora de uma exposição do Paul Klee, que foi falado tanto, e tem a ver com o que tu falaste aí. Que os primeiros trabalhos dele eram muito trabalhados, né? Ele era muito preparado na coisa da linha, do desenho, tecnicamente. E aí depois ele se solta. Ele se descobriu no improviso e ele afetou todo mundo com esse improviso da linha, dos experimentos. É isso, é muito... E aí é onde toca a gente, né? Mais do que o figurativo. Enfim, e tem sido muito bom, assim, eu só vim ontem, hoje, mas o julgamento é uma coisa muito presente o tempo todo, até quando você está guiando uma meditação anterior, eu fico julgando o teu julgamento, não o teu julgamento, mas assim, a tua guia, mas ela é ótima, porque dispara realmente tem que ter um direcionamento, né? Acaba tendo. O direcionamento, eu tento fazer de um jeito que o direcionamento seja apenas para deixar a mente ocupada, sabe? Então, as regrinhas que eu vou criando, isso é bem consciente da minha parte, né? Eu vou criando essas regrinhas de um jeito bem simples, ou seja, podem ser interpretadas de qualquer jeito, de muitas maneiras diferentes, infinitas. E essas regrinhas, elas servem para deixar a mente roendo aquele osso, sabe? A mente está ocupada e aí o julgamento se acalma um pouquinho. Porque senão seria a página em branco sempre em tudo, né? E a gente também, o caos solto por aí, sem uma condução, não sai, né? Acho muito interessante como tu tem colocado. E é isso. Eu tento me libertar dos meus julgamentos e tem sido bom colocar o corpo nisso, né? O corpo que hoje foi muito mais... veio para o espaço, né? Amei. Valeu. Maravilha, valeu também. Chegamos na nossa hora, meus queridos, queridas, querides. Vamos abrir as câmeras para fazer aquele print? Que tal? Não precisa se não quiser, mas eu vou adorar. 3, 2, 1.
Tu faz aí também no computador? Eu não sei se eu consigo no computador, Quero. Ah, Tu então eu consegue faço aqui. fazer aí? Tá. Consigo. Gente, muito obrigado pela presença. Amanhã tem mais. Faz aquela cara bonita para sair na foto. Avisa, Quero. Ixi, acho que ela travou. Foi? Conseguiu? Tu tá sem som, amor, e conseguiu. Tô vendo esse legal. Muito boa noite, minha gente. Muito obrigado. E até amanhã, para nós finalizarmos. Amanhã vai ter um exercício que é um dos meus preferidos. Espero que vocês gostem também. Vou catucar bem para todo mundo querer vir. Um beijo, até amanhã. Muito obrigado.